Bom dia, Igreja Batista Central. Queremos louvar e exaltar a Deus pela presença de cada um dos irmãos neste culto. Também a você que nos visita, está nos acompanhando, assistindo e interagindo conosco neste culto. Seja bem-vindo, que Deus continua abençoando a sua vida e dirigindo os seus passos. Nesta oportunidade bem especial, nesse dia de domingo, a excepcionalidade, Hoje nós estamos recebendo na nossa igreja um querido pastor, o pastor Nemir Rodrigues. Seja bem-vindo. Nossa igreja está feliz por receber a sua ajuda e hoje é o dia de louvarmos ao Senhor. Como diz o Salmo 133, Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Esta é a comunhão da Igreja de Cristo. Nós vamos adorar a Deus através dos cânticos. Bom dia, irmãos. Vamos começar essa manhã com um cântico que todos vocês conhecem, que é celebrar e com júbilo ao Senhor. Vamos cantar com bastante entusiasmo para iniciar essa manhã tão maravilhosa que estamos todos reunidos virtualmente.
bem, nesta manhã, neste culto, nós vamos adorar a Deus, estudando a sua palavra. Como estamos no mês de junho, estudando a primeira carta de João, então nesta manhã, nós vamos dar continuidade à pregação através deste texto, desta carta, e para o mês de julho, o nosso tema, diminuindo para servir melhor, conforme sugestão do pastor Nemi Rodrigues. Nós estaremos passando a pregação conforme a sugestão do nosso querido pastor Nemi. Mas enquanto não vem julho, nós estamos em junho. E em junho nós estamos estudando a primeira carta de João. E nós estamos agora nas consequências da comunhão de quem é dirigido pelo Espírito, ou quais as consequências em relação à comunhão espiritual com Deus de quem está dirigido pelo Santo Espírito. Hoje nós vamos desenvolver 3 destas consequências. Uma delas, o testemunho, martúrio do grego, a consagração ou a dedicação e a persistência. Estas são consequências, são características de quem está na comunhão com Deus, dirigidos pelo seu Santo Espírito. Nós fomos até o capítulo 2, versículo 2, E hoje nós vamos dar continuidade neste capítulo para extrair estes ensinos sobre a comunhão. Nós vamos dar continuidade a partir do versículo 3 até o 6, que fala: quem conhece Jesus dá testemunho. Vamos ler o texto. E sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Consequências da comunhão no Espírito: testemunho. Essa palavra testemunho, ela tem a ver com a expressão grega martúrio ou martíria, de onde vem o termo mártir, os mártires. E ela tem o sentido de testificar a verdade a todo custo, a toda prova, independente das consequências. Falando na carta de 1 João e na comunhão, eu vou fazer uma abordagem histórica da carta e do contexto histórico em especial, para que a gente entenda melhor os objetivos e por que João está dando estas orientações, tá certo? Então, neste contexto da igreja, no primeiro século, no início da igreja, esta carta foi escrita pelo apóstolo João, dizem, os historiadores, os entendidos, todos eles, que ela foi escrita para alertar os leitores e também instruir estes leitores por causa de um falso ensino recorrente na região e também chegando dentro da igreja de Cristo. O que consistia esse ensino? Esse ensino dizia, ou o seu conteúdo era negar que Jesus Cristo havia encarnado. Este era o ensino predominante, Este era o falso ensino em relação a Jesus Cristo. Negava que Jesus Cristo havia encarnado.
não há possibilidade de Deus se encarnar, né? Jesus não pode ser Deus. Esta era a falsa afirmação e este era o conteúdo do falso ensino de por que João está escrevendo essa carta. Para este falso ensino, Cristo só tinha a aparência de ser humano. A encarnação não tinha ocorrido realmente. Não houve um Salvador divino. Portanto, ele não morreu pelos pecadores. Ele não podia, porque ele era apenas aparente. Cristo só havia aparentado morrer. Para este grupo, né, é como se fosse uma morte fake. Jesus não morreu de fato. Veja aonde nós estamos trafegando, né, nas escritas da Bíblia e o que os apóstolos estavam combatendo em relação às heresias e aos ensinos. Cristo só havia aparentado morrer. De fato, para eles, Cristo não morreu. Veja bem. E isso tem a ver com um ensino, né, chamado de docetismo. Historicamente, na igreja primitiva, né, da história da igreja, é chamado o docetismo, que é uma doutrina. Essa palavra ela é oriunda da língua grega, dokel, que é parecer, semelhante, não de fato, né? Se nós observarmos esse contexto histórico, faz todo sentido a gente recitar João capítulo 1, versículo 1 do Evangelho, não faz? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha só o contexto em que João está, né? No meio de que tipo de ensinamento João está com relação ao Evangelho de Cristo. E agora, a primeira carta de João, o versículo 1 do capítulo 1, faz mais sentido ainda, não é isso? Quem lembra o texto? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, vamos batendo no óculos, ó, visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Olha como faz sentido essas palavras, sabendo qual é o contexto histórico que João está vivendo e para que e para quem ele está escrevendo, né? Um ensino que divergia da história de Jesus Cristo, ele como Deus encarnado, e ensinava que isso não é bem assim, não é? Então, na verdade, vocês não têm ou não teria, né, um Salvador, caso Jesus não estivesse levantado, chamado os apóstolos, a ele pessoalmente. Esse é o conceito de apóstolo. Jesus chamou esses homens pessoalmente, fisicamente, e deu autoridade a eles para ensinar acerca dele e do reino dos céus. Esse é o conceito básico e primordial da Bíblia, do ensino bíblico acerca de um apóstolo. Por isso essa questão de apostolado nos dias de hoje é duvidosa, né? Apóstolo só pode ser considerado aquele que Jesus chamou pessoalmente. Ele estava encarnado, em carne e osso. Como ele não está mais, ele não necessita mais, não chama mais nenhum apóstolo. E isso tem dificuldade em nossos dias, né? Porque não é este o ensino. Mas voltando à consequência da comunhão, ao testemunho, o texto no versículo 3 diz que sabemos que conhecemos a Deus, se guardamos os seus mandamentos. Nós sabemos, na lei de Deus, que diante de todo aquele compêndio de leis, foi resumido, né, por Moisés, ali no Êxodo, os mandamentos da antiga aliança.
não pode ter outro Deus além do Senhor, né? Não deverás, nem farás imagem de escultura e não a adorarás, que é isso que caracteriza, né? Porque fazer uma imagem, os artistas estariam proibidos de fazer. Mas a questão aqui, com relação à adoração, é não as adorarás. Aí está incluso o mandamento de não fazer, né? Não utilizar, né? Não tomar o nome, o santo nome de Deus em vão. Observar o sétimo dia após o sexto trabalhado para descansar. No nosso caso, na nossa parte do mundo, no domingo, né? No dia de hoje, nosso dia de descanso. Trabalhamos 6 dias e no sétimo estamos descansando, conforme os apóstolos e a igreja no Novo Testamento. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar a casa do próximo, bens do próximo, as servas do próximo, os animais do próximo, o gado do próximo, as riquezas do próximo, a esposa do próximo. Interessante que no texto bíblico fala não cobiçar diversas coisas, mas a religião habituou-se a falar não cobiçar só em relação a sexo, né? A utilização do sexo indevido, né? Impróprio, não habilitado pelo ensino da Bíblia e por Jesus, né? Um homem e uma mulher. Então, quem está na comunhão obedece os mandamentos. E Cristo resumiu esses mandamentos, né? Sabemos disso, porque nenhum homem em si mesmo, no estado de filiação e da queda, não é? Espiritual em que se encontra, é capaz de cumprir com perfeição na vontade, conforme Deus é santo e deseja, nenhum desses mandamentos, né? Nenhum homem, porque ele é pecador de natureza. E Jesus resumiu esses mandamentos, que com a presença do Espírito Santo nos dirigindo e nos santificando, nós somos capazes de cumprir nele, Jesus. Ele que cumpriu por nós, né? E o Espírito Santo nos leva a observar todos esses ensinos dos mandamentos, resumindo ele em um único mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ou seja, o resumo dos mandamentos é amor. Então, dizendo isso, quem está na comunhão com Deus, ama, obedece os mandamentos de Deus. Isto João está dizendo. Interessante que no versículo 4 ele diz: aquele que diz, eu conheço a Deus, mas ele não guarda esses mandamentos, não obedece esses mandamentos, essa pessoa é mentirosa e a verdade não está nela. Quem conhece Jesus dá testemunho. Quem conhece Jesus está na comunhão do Espírito, obedece os mandamentos. Esta é a característica. Aquele que vive em obediência a Deus, conhece e vive os mandamentos de Deus, obedecendo. Se não conseguir 100%, o Espírito vai levar ele a buscar aqueles objetivos, desviar da carne e ser guiado e obedecer à vontade do Espírito. Ele vai sendo levado, vai sendo conduzido a amar a vontade de Deus, a respeitar e temer a Deus e observar a vontade de Deus. Portanto, ele não será um constante a vida inteira desobedecendo. Ele será, pelo Espírito, mais direcionado a obedecer do que a desobedecer.
A obediência é a demonstração, é a prova visível de que nós amamos a Deus. Então, uma das características da comunhão com o Espírito é o testemunho. Essa pessoa é uma pessoa que busca obediência a Deus. Ela vai conseguir tudo? Não. Ela só consegue pela graça em Cristo, por ela mesma? Não. E aí entra o conceito do farisaísmo, né? O radicalismo, o exagero. Pessoas que vivem nesse fanatismo acreditando que elas entrarão no céu por merecimento, porque ela não quebrou nenhum dos mandamentos. Falsa doutrina. Porque não há homem que consiga cumprir todos os mandamentos sem falhar, a não ser o homem Deus, né? Jesus Cristo. A obediência é a prova de que nós amamos a Deus. Verso 5. Todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato aperfeiçoado. A obediência é a maior prova de amor que um filho pode dar a seu pai. Já pensou, irmão Paulo Miranda? Na sua frente, Arthurzinho é uma criança impecável. E na minha frente, Mateus e Esté também são exímios obedientes, né? Mas em um determinado momento, alguma circunstância, eles saem da nossa presença. E eles vão com outras pessoas, vão trafegar em outras famílias e em outros lares. Lá é que nós vamos ver a prova. Se na nossa frente eles são meninos obedientíssimos, com o testemunho que virá desse passeio que eles foram dar, né? E para nós pais, quando chega um testemunho dizendo: olha, os seus filhos são obedientes, comportados, viu? Aí você, como pai, acontece o quê? Ah, que alegria, meus filhos são obedientes. Essa é uma pequena ilustração do que João está falando. Independente do lugar que nós estivermos, se guiados pelo Espírito Santo, sabemos que lá devemos obedecer a Deus, sabemos que aqui devemos obedecer a Deus, sabemos que acolá devemos obedecer a Deus também. Então, para quem é guiado pelo Espírito, ele vai dar, o Espírito vai levar para que ele seja melhorado e dê um bom testemunho, independente do lugar que ele esteja. Porque é ao Pai que nós queremos deixar sorrindo, alegre, feliz, né? É ao Pai que nós queremos deixar alegre, sorrindo e feliz, porque nós somos as suas marturiam, suas testemunhas. Onde estivermos, a presença do Pai vai estar conosco. A obediência é a maior prova de amor que um filho pode dar a seu pai. Se Mateus e Esté me beijam quando estão na minha presença e quando estão na minha ausência eles fazem uma anarquia, é porque é uma vontade, um desejo deles de serem trapaceiros. Mas não é isso que eu, como pai, estou ensinando. Da mesma forma, se nós, para mantermos uma aparência religiosa de frente à maior quantidade de pessoas, demonstramos o comportamento, mas virou as costas é outro, por isso que sempre estão dizendo, né? Você quer conhecer mesmo essa pessoa, passe a conviver mais com ela, ou então, se for casado, né? Caminhe, converse, pergunte à esposa dessa pessoa se de fato ele é isso tudo mesmo, né? As mulheres é que nos conhecem, né? As esposas é que conhecem os seus maridos. Jesus vai até João Batista e este não quer batizar. Este é o meu filho amado em quem me compraz, em quem eu tenho muito prazer. Obediência de Jesus. Olha a demonstração. Jesus é o nosso exemplo de testemunho.
a obediência de Jesus a João Batista demonstra a nós o quanto Jesus é obediente ao Pai. Que necessidade Jesus teria de se batizar? Mas por obediência à obra salvífica, Jesus então obedece João, o batizador, e é batizado no Rio Jordão. Olha a obediência. Naquela oração que Jesus fez, em agonia, próximo à sua morte, qual foi a palavra que ele disse? Mas seja feita a sua vontade. Então, não a minha vontade, mas a sua vontade. O maior testemunho de quem está em comunhão com o Espírito é o trato em relação ao próximo. Você quer ver brilhante testemunho? É quando você providencia tudo de melhor para o próximo. Esta é a melhor maneira de compreendermos e de vermos Jesus agindo através ou por nós, amando o próximo. Quem testemunha de Jesus tem um conhecimento e uma prática coerente. Conhecimento prático. Não místico ou empírico, conforme as falsas doutrinas da época, mas na prática. O que os meus olhos viram, o que os meus ouvidos ouviram e o que as minhas próprias mãos apalparam. Jesus é real. Nós podemos conhecê-lo, nós podemos nos relacionar, nós devemos ser sua testemunha. Aperfeiçoado, ou seja, quem ama a Deus, testemunha de Deus, obedece a sua palavra e é aperfeiçoado no amor. O que é o aperfeiçoamento se não for uma prática constante, repetitiva de obediência a Deus? Quanto mais você obedece a Deus, mais testemunha de Deus você é, mais obediente a Deus você é, mais próximo de Deus você se torna. Se toda vez que uma pessoa se dirige a mim, eu sou desobediente, rebelde, ingrato, ela fala, quanto distante ele está de Deus, hein? Mas quando ela se aproxima de nós e a gente responde amorosamente, busca facilitar a vida, respeitosamente, se não puder ajudar e não tiver como ajudar, não atrapalhe. Dê uma dica de quem pode, Então, o aperfeiçoado é demonstrado na prática, no dia a dia. Então, o obediente, o bom testemunha é obediente a Deus. Segunda característica da consequência da comunhão com o Espírito Santo: consagração. Maravilha, Dedicação. Vê aqui esse local. Se um dia os membros saírem e alguém comprar e fazer uma boate, tiver ali som, todo mundo pulando, bebendo, alguém que conhecia o passado da Igreja Batista Central vai olhar e falar, aqui não era uma igreja? Aliás, irmãos, não é isso que está acontecendo nos templos na Europa, segundo os estudiosos? A Europa não está nem aí com relação a Deus. Estão vendendo, alugando os seus templos e o povo, boa, a expressão é perna para que te quero, Então, se o local está consagrado, dedicado a Deus, espera-se que as práticas que estejam sendo realizadas sejam condizentes. Mas não é isso que acontece com a nossa vida? Quem tem uma vida consagrada a Deus, você não espera que aquela pessoa vai estar sempre ligada, relacionada com Deus e a sua vontade? Pois é assim que a gente acaba conhecendo as pessoas, Já diz os entendidos do relacionamento, quer conhecer a pessoa? Coma um pouquinho de sal, um bocadinho de sal na casa dela, Passa a relacionar mais tempo com ela. Essa palavra consagração, ela tem a ver com
aquilo que foi dedicado está exclusivamente dedicado a Deus, e tudo que se refere àquilo que foi dedicado deve manter-se constante para aquilo que você propôs no coração. Vou dedicar determinado objeto, sentimento, atitude, meu corpo, meus pensamentos, minha fala, minha língua, meus objetivos a Deus. Então, o que você espera é que tudo relacionado a isso seja também coerente, condizente com aquilo que Deus é e o que Deus espera. Vontade de Deus prevalece sobre aquilo que foi consagrado. Eu consagrei isso a Deus, mas agora eu tive uma emergência, então eu vou passar a mão e vou usar conforme eu desejo. Isso não é consagração. Isso aí está fugindo dos propósitos da consagração. Se está consagrado a Deus, deve ser utilizado para servir à vontade de Deus. Um dos grandes motivos para a consagração a Deus é a vida que foi resgatada por Jesus na cruz. Temos uma dívida enorme. E tem uma palavrinha na nossa língua que significa impagável. Não conseguiremos pagar a dívida que Jesus assumiu e que era nossa. Quer um motivo para a consagração? A dívida que nós temos com Jesus Cristo. Esse é um motivo maravilhoso. Temos uma dívida impagável. Nunca, olha, usar essa palavra nunca em relação às coisas de Deus, né? Nunca saberemos ou sofreremos o quanto Jesus sofreu em nosso lugar, irmão Paulo Miranda e irmão Fábio. Nunca na vida, nem após a morte, nós sofreremos ou saberemos o quanto Jesus sofreu, sendo Deus Santo, para assumir a nossa vida. Nós não vamos morrer. Nós não vamos experimentar condenação. Nós já estamos livres, libertos pela graça. A graça já nos alcançou. Nós não experimentamos. Mas está sofrendo muito, aquele homem está com uma doença terminal, incurável. Não é dor de carregar multidões de pecados nas costas para uma pessoa que é pura e santa. Você não sabe. Essa dor passa, né? Separou a alma do corpo, acabou a dor. Simples assim, né? Se a alma está salva, então, que maravilha. O problema é a alma perdida do tormento, né? Aí aumenta a dor, né? E aí a dor é no sentido de tormento espiritual, não tem a ver com dor física, né? Medível, palpável. É em relação à consciência, é o ser da pessoa. Nunca saberemos ou sofreremos o quanto Jesus sofreu em nosso lugar. Por isso devemos nos dedicar a Deus, a Cristo, consagrar a nossa vida. Nós, os salvos, não experimentaremos jamais a morte eterna. Nós já recebemos de graça a vida eterna. Agora, quem não recebeu a vida eterna e vai passar para a eternidade de morte eterna, de tormento eterno, esse está numa condição terrível, né? O texto vai citando vários motivos para essa consagração. O texto cita os pais, né? Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. O texto de João diz: jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Como esses jovens são tão fortes assim? É porque João está escrevendo às igrejas da Ásia, e ali haviam salvos. É por isso que eles são fortes, porque Cristo nos fortalece, né? Então, em Cristo, esses jovens tinham vencido o maligno.
Não é isso que afirma João, lá no capítulo 5, versículo 18, 19, que interessante. Sabemos que todo que é nascido de Deus não vive na prática ou não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso, jovens salvos, lá na região, né? E hoje aqui, e você, por isso você é forte, porque Jesus já venceu o maligno por você, e ele habita em você, e por isso você também é forte. E João vai descrevendo, né? Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já venceste o maligno. Lembra da primeira característica da comunhão de quem está no Espírito? Testemunho. E qual é a marca? Obediência. Quem vê um testemunho de Cristo, uma pessoa que é testemunha de Cristo, vai começar a observar na vida daquela pessoa obediência. Então, o Espírito leva essa testemunha de Cristo a ser obediente. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Ótimo motivo para a nossa dedicação, nossa consagração a Deus. Versos 15, 16 e 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, o que há nele, né? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Interessante. Quantas coisas boas Deus criou, né? Só que o sentido da palavra mundo usada aqui por João não é essa de coisas criadas por Deus. Porque tudo que Deus criou é benigno, é bom. Nós não estamos falando aqui, João não está se referindo à criação física. A praia é ótima. A praia é ótima. Agora não pode, né? Tem restrição no decreto. Mas quando não tem vírus, né? Coronavírus, que a praia está liberada, ela não é ótima, é uma criação de Deus. As plantações, as frutas, pomar, é ótimo, está no mundo. Ué, como que João fala para a gente não amar o mundo? Veja, o que João está dizendo não se refere às coisas criadas, mas João está se referindo àquilo que nós herdamos da natureza de Adão. É o conceito invertido de valorizar o que é mal e desvalorizar o que é bom. Então essa é a mente do mundo, é a contramão da vontade de Deus. Deus diz para a direita, o homem diz para a esquerda. Deus diz para cima, o homem diz para baixo. Isso é amar o mundo. É na direção contrária à vontade de Deus. Essa é a mente mundana, é o esquema maligno que o homem tem no seu interior e coloca em prática. É isso que João está falando para não amar. Ó, vocês estão vendo esse mundaréu de gente desobediente? Não acompanhem eles. Siga o seu testemunho como Cristo orientou, obedeça a Cristo. Saia do meio deles, nesse sentido, né? Não é que o crente tem que se isolar do mundo, mas em relação à prática mundana, sim, né? Deixe de praticar a desobediência mundana e pratique a obediência a Deus divina. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, e aí tem a ver com a desobediência do homem afastado de Deus, tudo que há no mundo, o desejo, né, da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas do mundo. Eu gosto sempre de lembrar, na tentação de Eva e Adão, aquele versículo de Gênesis que quando eles estavam sendo tentados, Eva olhou no seu interior e cedeu. É isso aqui.
Ela tinha certeza do que Deus estava falando. Mas no interior do coração dela, ela precisava experimentar, para ela provar e saber. Porque até então ela só tinha ouvido uma ordem. Ela não tinha colocado as suas mãos. E o maior risco que a humanidade corre é manter-se afastado. É desobedecer a Deus. Sabe por quê? Versículo 17. Porque o mundo passa, bem como os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Segunda característica da comunhão com o Espírito, consagração. E mais uma característica, persistência. Aqui vai dos versos 18 ao 26. Persistência é nunca desistir, não é? Está todo mundo sinalizando e dizendo e apontando bandeiras, faixa, placa vermelha, está todo mundo levantando a mão. Para, saia, deixa. Persistência é, não, eu não vou desistir. Tem a ver com demonstrar constância, insistir, perseverar, continuar, conservar, perdurar. Isso é persistência. Tudo está sinalizando, né? Todas as dicas estão dizendo, deixe, saia. A persistência espiritual da comunhão do Espírito é nunca desista, não se afaste. É uma marca de quem está em comunhão com Deus. Se torna uma característica desejada e evidenciada na vida da pessoa salva. É um estilo de vida, é uma prioridade, é ajustar-se à vontade e ao reino de Deus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma ação da graça de Deus na nossa vida. Olha o verso 20. Ora, vocês tendes a unção, o Espírito da parte do Santo, de Deus, não é? E todos vocês têm conhecimento. Por que vocês vão desistir de servir a Cristo? Essa era a mensagem que João estava combatendo. Era a heresia, né? Cristo é salvador nada. Isso aí é só para alguns, esse negócio de salvação. Isso é uma coisa impossível. Isso aí é um conhecimento empírico. Ninguém pode provar isso aqui na Terra. Isso era a doutrina falsa. E João falou, não. Vocês têm a unção, vocês são dirigidos pelo Espírito, né? Da parte de Deus. E o verso 27 completa esse 20 diz, quanto a vocês, o Espírito que dele recebestes mantém-se em vós ou permanece em vós e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Se eu for querer ensinar a algum de vocês a ser mais santo e a mais salvo, eu vou perder tempo. Porque é a unção que essa pessoa recebeu que a ensina pessoalmente. E ensina melhor do que qualquer outro. Mais do que a mim. Então é a unção de Deus que faz você persistir. E caminhando para o encerramento, persistência ante as heresias, os falsos ensinos. O que a palavra heresia significa que a gente fala tanto? Na nossa língua portuguesa, não é? No popular, é qualquer ensino que distancia ou deturpa o ensino bíblico sobre a salvação pela graça. Qualquer ensino que deturpa a salvação mediante a fé no sacrifício vicário é uma heresia. Então é isso que João está falando, né? Ora, a fé não é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que se não vê? Por que estão preocupados? Já diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. O versículo 2. Pela fé, os antigos obtiveram o quê? Bom testemunho. Como eles conseguiram isso? Porque eles renunciaram à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Só que aí tem um preço. Às vezes vem morte, cadeia, perseguição, sofrimento,
dor física, né? Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodear aquelas muralhas por 7 dias, né? Alguns foram torturados pela fé, Jeremias, Jesus, né? Paulo. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Quantas chibatadas Paulo não levou nas costas, né? Sim, até de algumas prisões e algemas eles sofreram. Foram apedrejados, cerrados pelo meio, mortos viviam pela fé. Mortos ao fio da espada. Dizem que Paulo foi decapitado. Dizem. Eu estava lá, não vi, não sei, mas diz os estudiosos, né? Naquele período foi. Não tem relato bíblico. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Olha João Batista. Comendo mel silvestre, né? De gafanhoto. Porque a religião estava toda corrompida. Foi uma mistura danada, uma troca danada, né? Troca de favores. E João, como um descendente de um sacerdote, dizem que ele se retirou um pouco para até o Messias chegar. Então, a partir dali, eles começarem a igreja de Cristo. Porque apelar para Roma, como? Cheio de deuses, né? A imoralidade, idolatria. Apelar para o Espírito Santo de Deus, né? Vestidos de peles de ovelhas e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Esses são homens persistentes. E é isso que o testemunho do Espírito faz conosco. Nós vamos orar. Santo e eterno Deus, nosso Pai Celeste, muito obrigado pela comunhão do Teu Santo Espírito. Queremos Te louvar, agradecidos pelo testemunho, pela consagração e pela persistência que resultam da ação do Teu Santo Espírito em nossa vida. Obrigado porque não desistimos, Senhor. Obrigado por estar conosco, nos conduzindo, nos guiando, nos erguendo, nos mostrando, nos fazendo enxergar aonde o Senhor está agindo e por quê. Nós Te louvamos. Abençoa-nos neste dia, nesta semana. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bom, para encerrarmos este momento, logo depois da pregação, nós vamos cantar uma música muito especial. Eu não posso fugir do Teu Espírito. Espírito, nem
Nós queremos louvar a Deus agradecidos, porque hoje, não é o dia reservado para adorar a Deus. Depois de 6 dias trabalhados, no 7º dia que você não trabalha, você faz o Shabá para Deus, né? Tem algumas confusões em relação à doutrina sobre isso, mas é isso que o texto ensina, né? Você trabalha 6 e reserva 1 para Deus, né? Quem trabalha de escala, que trabalha no 7º dia com o habitual da igreja, faz o seu Shabá na segunda ou na terça e não perderá a salvação, né? Foi o meu caso durante muitos anos. E não perdi a salvação, não perdi o chamado, não fiquei menos santo, apenas compreendi melhor sobre isso. Que Deus nos abençoe neste dia, que nós possamos ter neste domingo, né? Uma excelente reunião de recebimento do pastor Nemi Rodrigues conosco. Que Deus continue usando a vida dele como nosso ajudador, nosso pastor, ajudador, conselheiro e tudo aquilo que Deus quiser fazer e usar na sua vida. Então, muito obrigado a você que adentrou a esta página da igreja e está cultuando a Deus conosco. Muito obrigado. Próximo domingo, se Deus quiser, estaremos de volta. E você que é membro da Igreja Batista Central, muito obrigado pela sua fidelidade na mordomia. Continue servindo, obedecendo a Deus também nesse quesito. Que Deus nos abençoe, uma ótima semana a todos. Se cuidem, o vírus não tem consciência, mas nós temos, né? Então nós devemos nos proteger. Que Deus nos abençoe.